Eu já trabalhei um pouco esse texto aqui de uma forma muito reduzida e eu acho que eu acrescentei algumas coisas. É preciso contextualizar o seguinte, que ele vem, esse texto, de uma obra que o Conil escreveu, né, Ética Hermenêutica, e que é onde o Conil ele diz o seguinte, e não, o Gadamer não precisaria recorrer ao conceito de frônesis, né, ao conceito aristotélico de frônesis, né? Bastaria hermeneutizar Kant, né? Então, numa revista portuguesa de filosofia, o Conil publica um artigo, né, Transformação Hermenêutica de Kant, né? Então, a ideia do Conil de produzir uma ética hermenêutica, nesse sentido, uma ideia muito louvável, interessante. Inclusive, no início, quando eu estava fazendo doutorado, o Conil esteve na Unicinos, né, esteve em São Leopoldo, e nessa ocasião eu fiz algumas questões a ele, e me parece que ele não respondeu, e eu fiquei um pouco intrigado com essas questões em aberto. E sabendo que o próprio Ricoeur, ele vai utilizar o conceito de frônesis, né, o conceito de sabedoria prática, que os latinos traduziram por prudência, nesse sentido, a crítica do Conil, do Jesus Conil, ao Gadamer, ela também, de forma indireta, né, eu acho que o Conil talvez não tenha percebido isso, pelo menos não na sua obra Ética e Hermenêutica, uma crítica também a Paul Ricoeur. Então, antes de fazermos, né, na tese, desenvolvermos a ideia, que a princípio não era o título que eu tinha escolhido, mas a banca sugeriu, de colocar o título A Poética da Vontade, uma ética hermenêutica na perspectiva de Paul Ricoeur. Na verdade, antes de fazer isso, eu entendi por bem, né, mais ou menos foi esse o processo, mas antes de fazer isso, eu entendi por bem fazer uma crítica, de certa forma, sutil e bastante honesta às objeções do Conil com relação ao conceito de frônesis, né? Não, segundo Conil, não é necessário retomar Aristóteles, né? Basta hermeneutizar Kant. Então, segundo Conil, na ética de Kant, na moral kantiana, tem todos os elementos necessários e não é necessário recorrer ao conceito de frônesis, né? Então, a proposta do Conil é uma hermeneutização pura de Kant. No entendimento do Conil, então, basta você recorrer ao conceito de juízo, né, na terceira crítica. E o Conil critica o Gadamer, dizendo que não se trata a terceira crítica de um mero juízo de gosto, mas lá tem, por exemplo, o juízo teleológico reflexionante, muito importante. Então, qual o problema? Eu vou colocar a questão geral, o que o Ricoeur vê na ética ou na moral kantiana, eu vou usar ética e moral aqui como sinônimos, por enquanto, tá? Nós sabemos que Ricoeur dá um uso diferenciado, né? Moral é a moral kantiana, ética é a ética aristotélica, né? Essa dialética que nós sabemos aí entre a teleologia e a deontologia. Qual o aspecto que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar o aspecto deontológico, que é pouco trabalhado, né? A maioria das teses e dissertações aqui no Brasil trabalha mais essa relação de Aristóteles com Paul Ricoeur, ou de Paul Ricoeur com Aristóteles, né? E Kant é deixado um pouco de lado devido, creio eu, à complexidade de você fazer uma abordagem dessa natureza. Como eu fiz o mestrado em Kant, desde 2002, 2013 eu trabalhei, então me senti à vontade para poder fazer aí essa aproximação na minha tese. Bom, nós sabemos que o Ricoeur é um profundo crítico de Kant. Uma das críticas que ele traça a Kant é que a razão prática em Kant ela foi construída em analogia à razão teórica. Essa é uma questão assim bastante contundente. O Ricoeur vai sempre criticar e nunca vai ficar satisfeito com esse trabalho que o Kant fez, né? Então, a razão prática em Kant ela é, segundo Ricoeur, trabalhada de modo analógico à razão teórica. E aí tem problemas, né? Tem problemas com relação a essa proximidade. Eu não vou dizer aqui que, devido a isso, o Kant retira de todo o uso prático da razão a faculdade da imaginação. Fala que o uso prático da razão, na verdade, não todo ele,
mas mais a parte da ética propriamente dita, da moral kantiana, né? Então, por exemplo, na primeira crítica, o Kant dá um papel preponderante para a faculdade da imaginação, seja a imaginação produtiva, ou antes dela, melhor, a imaginação reprodutiva, né? Então, a imaginação reprodutiva, dita aqui de forma grosso modo, a imaginação reprodutiva, como nós trazemos, né, na nossa representação, na nossa imaginação, é um objeto ou qualquer coisa que nós reproduzimos, é uma imaginação reprodutora, né? Nós trazemos na nossa lembrança algum objeto que nós vimos anteriormente. A imaginação produtiva, ela já efetua síntese, então ela é tão importante ali no processo de construção do conhecimento, né? Então é ela que vai poder fazer essa síntese daquela matéria, por assim dizer, dada na faculdade da sensibilidade, né? Então a imaginação produtiva vai ter uma grande função aí na doutrina do esquematismo em Kant, né? É muito importante, então, no processo de construção do conhecimento. Porém, na segunda crítica, na fundamentação da metafísica dos costumes, a gente pode ver alguma coisa que se fala de uma síntese que nós podemos pressupor na dimensão prática da razão, na medida em que o Kant ele vai trabalhar com a ideia de seres racionais em geral, vai antepor essa parte empírica, a parte pura, e depois ele tem que fazer uma síntese, né? Ou seja, o imperativo categórico seria uma espécie de um juízo sintético. Porém, o Kant não menciona de modo algum, o uso da imaginação na ética, ou melhor, na moral kantiana. O Kant não menciona. Talvez por algumas razões de dizer que isso tudo que ele está construindo não é uma fantasmagoria, né? Não é uma ficção, mas, de qualquer forma, o Kant não menciona. Já na terceira crítica, o Kant volta a mencionar lá, e é muito importante, a questão da imaginação no jogo livre das faculdades da mente, no que diz respeito ao juízo estético, né, ao juízo do gosto, enfim. Então, nesse sentido, também vai entrar a consideração com relação ao juízo teleológico reflexionante, e aí que tem uma função heurística. Bom, dito isso, a questão é possível nós testarmos a teoria moral kantiana baseada nos casos difíceis? Porque a questão para Kant sempre foi o que nós devemos fazer, né? Então, a primeira questão, o que podemos conhecer, que devemos fazer, o que nos é permitido esperar e o que é o homem, né? Então, a segunda questão, ele se propõe a investigar e responder aí na fundamentação da metafísica dos costumes e na crítica da razão prática, o que ele faz. A questão para Riquet já é o que devemos fazer aqui e agora, né? Não o que devemos fazer em sentido universal. Então, a crítica do Riquet a Kant é que o Kant observa só a ordem ascendente de justificação de máximas, né? E o Riquet está propondo uma ordem descendente, né? Com relação propriamente às ações humanas, né? E o Conil, ele vai seguir essa estrutura, por assim dizer, de justificação de máximas, numa ordem ascendente, que é a ordem kantiana, e vai ficar confinado nos limites da problemática que ele mesmo visou atacar, né? Então, se nós podemos pegar uma máxima, né, dizer a verdade, então, se nós podemos querer que essa máxima seja universalizada, ela é uma máxima universalizável, portanto, e nós podemos querer isso, então seria uma máxima moral. Então, no caso do imperativo categórico kantiano, que é o mesmo princípio da autonomia, ou lei moral, né, sob a perspectiva nossa de seres racionais finitos, esse princípio, por levar em consideração a ordem ascendente de justificação de máximas, o outro, né, a questão da alteridade, ou seja, a singularidade insubstituível das pessoas, vai ficar aqui evanecido, não vai aparecer de forma muito clara, vai ficar em segundo plano. Então, por exemplo, se nós pegarmos a questão do cumprimento das promessas, né, por que eu posso querer cumprir a promessa e por que cumprir a promessa é uma máxima universalizável? É uma máxima universalizável porque eu posso querer que essa máxima se torne uma lei universal. Ok. Mas e o outro?
e a expectativa do outro diante do cumprimento da minha promessa. Isso não aparece na teoria moral kantiana. Por quê? Diz o Ricoeur que há uma limitação aí por uma questão de método. Então, o Kant só vai observar a ordem ascendente da justificação de máximas, né? E aí o ponto forte do kantismo é também o seu ponto fraco, né? O grande ponto forte da filosofia kantiana é aí também o seu ponto frágil. Então, o outro vai ficar em segundo plano. Então, eu não cumpro a promessa porque o outro tem expectativa diante da minha palavra empenhada, mas eu cumpro a promessa porque eu posso querer uma lei universal de cumprir as promessas, né? Dito isso, então, nós vemos o seguinte, não é que a moral kantiana seja analítica, no sentido da filosofia analítica. Embora, na fundamentação da metafísica dos costumes, as duas primeiras seções sejam seções analíticas. E aí define o Kant como analítico na obra Prolegômenos, né, toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Nessa obra, ele vai dizer, eu compreendo por analítico, né, do seguinte modo, se parte da onde se quer chegar, como se fosse dado, e vai até as condições segundo as quais isso unicamente é possível, né? Então, no caso, o Kant parte de que a moralidade é uma realidade, né? E todo o trabalho dele é fixar, formular e fixar com exatidão, né? Com segurança, esse princípio supremo da moralidade. Isso ele diz lá, ainda no prefácio da fundamentação da metafísica dos costumes. Bom, o que o Conil diz? O Conil diz o seguinte, que é possível hermeneutizar Kant para que a moral kantiana ela não fique, por assim dizer, tendo apenas esse critério ascendente da justificação de máximas. Porque o Conil traz um conceito interessante, que é o conceito de facticidade. E no juízo teleológico reflexionante, retomando esse conceito agora, que é um juízo heurístico, né? Nesse caso, o Conil está trabalhando com duas coisas, né? Primeiro, que o Kant concorda, que o juízo é a única faculdade em Kant que é possível de ser aperfeiçoada pela experiência. Em segundo lugar, que quando nós temos um juízo na moral, é praticamente um juízo determinante. O juízo reflexionante seria aqueles casos em que eu não tenho uma regra, eu não tenho uma regra geral, universal de aplicação, mas eu devo buscar no caso concreto. Aí é uma problemática, porque a partir de um caso singular, vamos supor aqui a questão do ornitorrinco, então eu não tenho como classificar esse animal de forma na taxonomia que eu tinha anteriormente, porque ele, se eu for olhar com base nos critérios biológicos, ele parece, à primeira vista, uma aberração. Só que depois nós vamos perceber que ele tem uma função importante ali na cadeia evolutiva. Então, eu tenho que, a partir dele, buscar uma explicação, não encaixá-lo numa regra previamente existente ou numa lei, mas a partir desse caso singular é que eu buscaria, de forma reflexiva, né? E aí o juízo teleológico não é reflexivo, mas reflexionante, porque indica aqui uma atividade, ou seja, eu buscaria, e aqui trazendo para a questão da ética, né? A partir de um caso recalcitrante, um caso, por assim dizer, que não é um caso difícil, né? Um caso rebelde, então eu não tenho aí uma lei moral que me diga o que fazer no caso concreto. E nesse caso, o Conil entende que o juízo ele poderia resolver esse dilema, né? A partir do caso concreto, buscar ali uma flexibilização, a meu ver, o Conil não menciona isso, mas uma forma de resolver essa questão pela faculdade do juízo. Mas, porém, isso não fica totalmente claro no Conil como é que se dá. E aí eu elenco alguns argumentos no seguinte sentido. Se nós podemos ir por essa via que o Conil está dizendo, o que eu faço com o imperativo categórico? Porque, de certo modo, ele já está dado, já está posto. É essa questão de eu poder querer, né, que a minha máxima possa ser universalizada, né? Tem alguns casos, em dilemas éticos, que eu não posso querer que a minha ação concreta ali, a minha prática, ela é possível, né? Exatamente porque se eu buscasse a universalização, era simples
eu poderia deduzir, no caso concreto, que fazer a partir da universalidade da lei moral. E isso não é o caso. Então, essa estrutura da moral kantiana é que o Ricoeur vai lamentar e criticar sempre, ou seja, essa estrutura formal da moral kantiana, para ele, é muito pobre e não dá conta das relações éticas, que são infinitamente mais complexas, né? Então, no Ricoeur, por exemplo, eu posso buscar não só no imperativo categórico, porque o imperativo categórico, o Ricoeur vai dizer, ele não é abandonado, né? O Ricoeur não abandona, porém é como ir além do imperativo categórico. Ele vai dizer, aí nós temos os mitos de fundação, nós temos os heróis, nós temos histórias, nós temos a própria literatura, nós temos o conceito de respeito que o Ricoeur vai propor, né, como um contracritério ao critério ascendente de justificação de máximos, né? O Ricoeur vai propor o respeito enquanto um critério descendente, que se contrapõe ao critério ascendente, que é o critério proposto na universalização da moral kantiana, né? Enfim. Então, assim, outros critérios, eles estão, por assim dizer, também chancelados para que nós possamos agir moralmente, nós possamos buscar soluções aos impasses, aos dilemas, aos conflitos de princípios, né? Não só o imperativo categórico. E no caso do Conil, então o Conil, ele recorre ao juízo teleológico reflexionante, ele condena, então, aí o Gadamer por ter sugerido o conceito de Frônides, né, e diz que há uma solução no próprio Kant. E essa solução, então, dito em outras palavras, ela não parece resolver o problema, e o Conil não resolve, parece não dar muitas pistas disso. Por quê? Porque em Kant o imperativo categórico já está dado. E aí cabe ao juízo apenas decidir em que casos o imperativo categórico tem aplicação e em que casos não. Ou seja, na prática, nem sempre nós precisamos agir moralmente, né? Então, por exemplo, nós estamos indo numa rodovia e alguém nos pede carona, nós sabemos que tem todos os riscos, né, de sermos assaltados, nós podemos desconhecer a pessoa que nos está solicitando, e nós podemos omitir ou mentir, ou fazermos de conta que nem vimos a pessoa solicitando carona, né? Evidentemente, se nós mentimos ou fizermos isso, não poderemos universalizar essa ação, né? Não é uma ação que possa ser universalizada. Mas, se nós mentirmos, né, também não poderemos universalizar, né? E, nesse sentido, nem a omissão, nem a mentira, né, por assim dizer, ela vai poder ser universalizada. Nós não podemos querer que seja universalizado, mas nós fazemos isso na prática, muitas vezes, né? Então, ocorreu comigo quando, há bem pouco tempo, foi inaugurada a ponte aqui, mas antes da ponte, alguém tinha me pedido carona, bem antes da ponte, eu disse, não, eu não vou passar a balsa, né? Eu vou até antes. E depois a pessoa me encontrou na balsa e falou, você está mentindo. Eu disse, sim, mas eu não te conheço, eu não iria te dar carona de qualquer forma. Então, assim, eu acabei mentindo, por uma questão de risco de vida, né? Eu analisei o contexto, achei que era arriscado e não ofereci carona, e não dei a carona e menti. Eu não poderia universalizar isso jamais, né? Então, a teoria moral kantiana tem alguns intérpretes hoje que entendem que a teoria, o objetivo é dizer, né, o que é uma máxima ética, o que é uma máxima moral, mas que na prática nossa do dia a dia nós sempre iremos agir moralmente. Então, a preocupação é dizer o que é moral, né? Mas não que você deva agir moralmente em todas as circunstâncias da sua vida, porque, afinal, nós não somos ingênuos e nem idiotas, nem sempre nós vamos agir moralmente, né? Então, nós sabemos o que é o dever, porém, na prática, nós não vamos implementar, né? Só que a solução do Aristóteles, né, aí retomada por Ricoeur, evidentemente num nível já contemporâneo e complexo, tal qual, ele resgata, por assim dizer, o conceito de Frônesis, né? Esse conceito de Frônesis, em Kant e nos modernos todos, aí tem uma obra do Pierre Helban, vai mostrar isso, é um princípio da política. Então, os modernos, eles extirparam, por assim dizer, eles deixaram ao lado o conceito de Frônesis,
né? Então, o conceito de prudência vai ser muito mais da política do que da moral ou da ética para os modernos. O que fazem os contemporâneos? Aí, com Gadamer e com Ricoeur, há uma retomada desse conceito, né, de frônesis, uma retomada desse conceito de prudência, né, para a ética. Qual o problema disso em Kant? O problema em Kant é que o conceito de frônesis, né, ele vai depender sempre da circunstância concreta, sempre do contexto específico, né? Onde já se diz circunstância, contexto, né? E estou sendo redundante aqui, mas vai depender sempre do contexto. Ali você vai deliberar qual vai ser a tua ação, tua conduta, a sua atitude, né? A moral kantiana não permite isso, porque ela é a priori. Então, baseada na razão prática pura. Ela não leva em consideração contexto de aplicação. Isso caberia ao juízo decidir se tem aplicação no caso A, no caso B, no caso C. Bom, enfim, dito isso, a conclusão que podemos chegar é que o Conil ele não aprofundou tanto quanto poderia, ou pelo menos ele apresenta ali apenas em linhas gerais algumas possibilidades através de uma análise da faculdade do juízo, mais especificamente do juízo teleológico reflexionante. Porém, Conil parece não perceber aí essa contradição, né? Em que o juízo, em todos os escritos de Kant que pude perceber, ele, embora seja aperfeiçoado pela experiência, a única faculdade capaz disso, o juízo não cria uma regra. Ele apenas vai julgar, né, em circunstâncias específicas, se o imperativo categórico pode e deve ser aplicado, ou se não deve ser aplicado naquele contexto específico, né? Então, mais ou menos em linhas gerais seria isso. Num outro artigo que eu recomendo aí nesse mesmo artigo, que na verdade foi publicado antes, em 2018, esse aí no livro Hospitalidade Hermenêutica foi publicado em 2020, mas um de 2018, que eu trabalho hermenêutica entre filosofia e literatura, funções éticas da imaginação, vai mostrar aí uma diferença absurda, né, baseado na obra do texto A Ação, em grande medida, uma diferença absurda entre os conceitos de razão prática em Kant e razão prática em Ricoeur. Então, a razão prática em Kant, ela é mais, por assim dizer, restrita a uma perspectiva formal, quase que mecânica, né? Quase que um dispositivo automático, e a razão, e aí não tem muita função da imaginação, aliás, nem aparece nos escritos kantianos, salvo engano. Em Ricoeur, não. A razão prática é toda recheada pela imaginação, né? Então, se nós formos perceber, aí eu gostaria de citar aqui até elementos desse outro texto, inclusive eu postei no grupo agora, no nosso grupo, né, do WhatsApp. Então, tem uma questão muito interessante que a gente aborda, em que mostra que a imaginação ela recheia, por assim dizer, completamente a razão prática, né? Em Ricoeur. E aí, nesse sentido, a gente pode perceber que a imaginação ela vai estar presente desde o início, né? Quando você tem o objetivo, o projeto inicial, né? Depois, com relação ao próprio desejo, a imaginação vai exercer um papel fundamental. Depois, com relação aos possíveis cursos de ação, né, você pode imaginar possíveis cursos de ação e as consequências de ter tomado uma decisão ou outra. Você pode se imaginar e deve se imaginar no lugar do outro, e aí nós poderemos pensar na questão da empatia, né? Proposta pelo Husserl, né, de você se colocar no lugar do outro, como se tivesse, na verdade, se imaginar no lugar do outro, sem de fato estar no lugar do outro, né? E até também você representar o próprio imperativo categórico, aí você traz a sua imaginação, e você pode imaginar também com relação a, se você usar o imperativo categórico, quais são as consequências que poderão decorrer aí de sua ação. Bom, nesse sentido,
a imaginação ela recheia totalmente o uso da razão prática no requer. E quando nós tomamos uma decisão, essa decisão é sempre finita, sempre limitada, né? É importante aqui salientar uma coisa, que na leitura mesmo dos textos, eu pude perceber que o requer, ele nunca diz que vai suplantar o imperativo categórico. Ele diz, por solicitude ao outro, nós devemos criar um comportamento novo, mas não uma nova regra, um novo imperativo, embora ele trate o imperativo categórico como sendo uma regra, né? Não uma lei. Então, ele diz que nós devemos trair o imperativo categórico, né? Ainda que seja o menos possível. Essa traição imperativo categórico, notem, isso para um kantiano seria alguma coisa muito doida, muito absurda, né? Porque seria calcar aos pés, jogar fora, né, o imperativo categórico e descartá-lo como um princípio sem utilidade alguma. E a riqueza do requer, então, está em colocar ao lado do imperativo categórico outros critérios. O critério do respeito, como já mencionei há pouco, né, o critério da própria empatia, dos mitos de fundação, dos heróis em si, dos exemplos, né, e assim por diante. Mas sem abandonar o imperativo categórico, que fica ali como critério objetivo sempre, né. E nesse sentido, o imperativo categórico, ele é muito importante, porque ele é o lado objetivo que permanece, né, o critério objetivo. Então, ele não diz para trair sempre o imperativo categórico, ele diz para trair o imperativo categórico quando for necessário. Quando é necessário? Quando houver uma colisão entre respeitar a lei e respeitar a singularidade insubstituível das pessoas, nós devemos dar preferência ao respeito à singularidade insubstituível das pessoas, né? Bom, aí a questão é, esse texto, então, que está publicado, ele é muito pequeno, ele faz parte de um todo muito maior, né? Então, a questão é que, a meu ver, o CONIL não dá conta exatamente por essas questões aí apontadas, ou seja, a faculdade do juízo em Kant, ela está muito mais restrita à perspectiva de, digamos assim, julgar se a lei moral, ela se aplica ou não se aplica, né, nos casos específicos, no caso concreto, do que propriamente propor uma solução para aquele problema ali em questão. Então, isso se dá porque, na época de Kant, era suficiente, no contexto em que ele vivia, essa resposta que ele deu. O problema é que, quando Kant escreve a Metafísica dos Costumes, né, que não é a fundamentação da Metafísica dos Costumes, mas a Metafísica dos Costumes mesmo, ele não vai dar exemplos de questões polêmicas, né, por exemplo, como aí os casos difíceis, né, e aí, evidentemente, a teoria moral kantiana não tem problemas em resolver as questões, né? Há uma aplicação bastante interessante aos casos que são simples, né? Agora, diante dos casos complexos, é que as coisas, dos casos difíceis, é que a questão fica difícil mesmo, né? Fica complexa, e aí não me parece que nos contornos da moral kantiana é possível nós oferecermos uma solução adequada. Então, mais uma vez, a solução aí do CONIL, por mais sóbria que ela seja, né, ela é limitada. Uma, porque ela não aprofunda, né, essa questão que eu coloco no texto, né, e outra, me parece assim que o CONIL não consegue perceber mesmo as contradições, até, me parece, né, entre o juízo ter uma mera função de aplicar em casos específicos uma lei que já está dada e a questão de você construir uma solução a partir de um caso específico para um problema moral. Bom, enfim, creio que seria isso. Eu estou falando aqui sem ler, né? Então, como é um texto muito focado, muito pequeno, muito técnico, né? A linguagem é um pouco complexa, né? Tem um outro texto que talvez, numa outra ocasião, eu poderia apresentá-lo aqui. É um texto muito mais gostoso, né? Que entra nessa questão aí da poética da vontade, no qual esse texto aqui antecede. Porque se CONIL tem razão, tudo que Ricoeur fez não teria muito sentido, né? Porque não precisaríamos recorrer ao conceito de frônesis. Teríamos elementos dentro da própria moral kantiana para resolvermos esse problema. Bastaríamos recorrer ao conceito de juízo teleológico reflexionante. Mas, a meu ver, o CONIL, e eu deixo isso explícito, não conseguiu esse objetivo, né? Ele não consegue provar que, enfim,
só em Kant mesmo, fazendo uma hermenêutica pura de Kant, nós poderíamos solucionar essa questão aí da aplicação da moral aos casos difíceis, né? E como ele não consegue isso, e eu deixo isso explícito aí no artigo, nesse capítulo de livro, né? Então eu sigo para depois trabalhar a solução. Se a solução proposta pelo Conil não serve, né, que é baseado numa hermenêutica pura, então vamos ver qual é a solução do Ricoeur. Aí a solução do Ricoeur, de algum modo, eu trabalho na tese, né, e depois nesse artigo que eu propus, que eu postei aí, hermenêutica entre filosofia e literatura, as funções éticas aí da imaginação. O título é bem sugestivo, né? O título ele já... Poxa, mas o que é isso? É sóbria, aí porém limitada. A proposta de hermeneutização. E aí aparece essa palavra bem extensa, que é a hermeneutização da moral kantiana. E aí vamos lá, vemos... o que seria essa ideia que o texto nos apresenta? E aí, de cara, já posso dizer assim, que ao professor Valdinei, que eu, como leitor, também sou um traidor. Então, eu acho que eu vou trair aqui. Espero que não muito, né? Mas como disse o Riquet, vou trair pouco aqui a interpretação do seu texto. Ou uma possível interpretação aqui do texto. Sobre o texto do professor Valdinei, desenvolvi uma leitura que implica uma distinção de 4 pontos. Isso aqui já seria a primeira traição, porque o texto do professor ele é um texto que como ele disse, é carregado de tecnicidade, ele é um texto profundo aos conteúdos, aos conceitos e aos termos kantianos. E sabemos que os termos kantianos pedreira, sempre difíceis. E daí eu tive aqui a petulância de tentar fazer aqui um esquema e algumas distinções de termos, para tentar aqui uma compreensão. Porém, essa distinção não está presente no texto, nem pode ser encarada como definitiva ou correta, que ela seria bem particular aqui da minha leitura. É apenas para uma possível compreensão, ou uma didática de leitura mesmo. Precisamos considerar que o texto tem uma amplitude, uma multiplicidade de caminhos outros. O texto do professor Valdinei, ele traz várias problemáticas, né? Como eu disse, são vários os conceitos aqui kantianos que é possível percorrer outras linhas, outros caminhos. De uma complexidade de hermenêutica, dessa complexidade de hermenêutica pura kantiana, até uma hermeneutização híbrida riqueriana. De um imperativo categórico de Kant a uma ética hermenêutica em Ricoeur. Podemos encontrar tudo isso aqui no texto do professor. Voltando aos 4 pontos que eu tinha dito, seria mais ou menos assim. Primeiro, de uma definição que eu propus aqui. Uma hermeneutização da moral kantiana, né? Isso já aparece lá no título, a partir de Jesus Conil. Os problemas da fundamentação e da aplicação. São 2 problemáticas que o professor apresenta aqui no seu texto. Terceiro, a questão do respeito, que fica bem acentuado e fica bem presente esse ponto acerca do respeito. Respeito hoje, um conceito bem presente, um termo bem presente na contemporaneidade. E, por último, a poética da vontade e a imaginação.
Então, essa poética da vontade, eu coloquei junto aqui com a imaginação. Então, nós temos aqui 4 pontos, a partir de uma leitura, tentei definir aqui esses 4 pontos, para poder aqui uma conversa e um debate aqui com o professor Valdinei. Então, partindo para essa hermeneutização da moral kantiana, né? Como que é possível essa hermeneutização de Kant, ou da moral kantiana? E é exatamente essa a proposta do Conil. Tá? Conil propõe uma hermeneutização de Kant. Isso para a resolução da problemática apontada por Riquet na moral kantiana, a qual o professor já citou, mas eu volto nela novamente, que é bem intrigante. O professor diz na página 201 do seu texto, a restrição das ações morais apenas como oriundas das escolhas de máximas morais, que estão unicamente circunscritas à ordem ascendente de justificação. Então, a grande questão aqui, me parece que o Conil ele se prende aqui a essa ordem ascendente. E achando que nessa ordem ascendente, hermeneutizando Kant, traria o problema e a solução para as questões que o professor bem coloca aqui, que seriam as questões dos casos difíceis. A questão é que, por meio da ordem ascendente da justificação, e dessa ordem ascendente de justificação, isso parece não ser possível. Pelo menos o professor Valdinei deixa bem claro que não traz a solução e a resolução desses problemas. Agora, veja, que são questões e que nós estamos lidando aqui do âmbito da prática. No texto também é visível a ideia de que seria, a proposta do professor Valdinei seria a saída do teórico para o prático. Seria essa perspectiva, seria essa ideia de sair do teórico para o prático. Se ele fica nessa ordem ascendente, me parece que isso não é possível. Né? Isso não ocorre. Certo. Então, veja, uma citação do professor Valdinei é dita assim: essa tentativa de hermeneutização está restrita aos limites transcendentais do sistema moral kantiano. Como tal, obedece à ordem ascendente de credenciamento de máximas morais. Conil não consegue mostrar como conciliar a sua proposta com a ordem ascendente de justificação inerente ao sistema kantiano. E aí, como o professor Valdinei acentua, parece que o Conil ele não percebe, ele não percebeu essa contradição, essa impossibilidade que está presente aí nessa tentativa de hermeneutizar Kant. Agora, o interessante de tudo é que, porque é a grande questão. É a grande questão de uma ética tratar com os casos concretos, tratar com os casos difíceis, tratar com a deliberação. E aí, o Jesus Conil, ele é ousado em dizer que, me parece que ele teve essa coragem de dizer, não, peraí, é possível, sim, apenas hermeneutizando Kant. E aí o professor Valdinei tem essa percepção e diz, não é possível. Não apenas hermeneutizando Kant poderia dar conta dessas situações. E aí, então nós temos aí esse grande problema da hermeneutização moral kantiana. Isso aí seria um ponto aí que, a partir desse ponto aí, poderia se construir uma tese. Um outro ponto me parece importante
extremamente importante é acerca do problema da fundamentação. E aí também visível a ideia de que o Kant ele só se preocupou com a fundamentação, né? Só se preocupou com a fundamentação. Não é bem assim, o professor, pelo menos o professor Waldiney aponta e diz que não é bem assim. Kant tentou ali partir também para a questão da aplicação. Porém, ele não teve tanto sucesso com relação, se comparado com a fundamentação. A esfera da fundamentação, ou na esfera da fundamentação, Kant dedica sua filosofia moral em fundamentar o princípio supremo da moralidade. Era essa a grande questão, né? E parece que esse fundamento encontra propriedades na capacidade racional, na faculdade da razão. Fundamentar a moral seria, então, partir para a racionalidade. Isso no Kant. Questão essa que também será problemática para o Riquet. E aí, por quê? Aí entra o que o professor tinha colocado, porque o Riquet recorre, e aí vai faltar elementos, porque a obra fica inacabada, a filosofia da vontade, mas me pareceu aqui que em Kant tudo bem. É possível, então, fundamentar essa moral na razão. Mas, se partirmos para Riquet, essa ideia isso já não vai ser possível. Porque entraria também a ideia e aí a imaginação. Né? Entraria a imaginação, que já seria o nosso último tópico aqui para a gente poder rever isso. Então, nós temos aí essa esfera da fundamentação, mas aí também a esfera da aplicação. Essa aplicabilidade moral em Kant persiste como uma questão ainda em aberto. E aí foi o que o professor nos falou e nos apresentou aqui, que não é muito bem aceito pelos kantianos. A aplicabilidade continua, portanto, nesse sentido ainda de discussão e de debate. No sentido de que o filósofo não demonstrou a aplicabilidade de sua teoria aos casos difíceis. Não há uma compatibilidade do imperativo categórico para com os casos difíceis, que também foi citado aqui e apresentado pelo professor no seu texto. E a proposta de Conil é uma hermeneutização de Kant, visando solucionar o problema da aplicação. No entanto, essa hermeneutização obedece única e exclusivamente a uma ordem ascendente, e aí nós temos o problema. O grande ponto aqui apresentado pelo professor é exatamente esse, que essa situação de hermeneutização, segundo Conil, não ocorre porque ele parte apenas da via, ou pela via ascendente. Faltou, então, a via descendente, que no caso vai estar presente em Riquet. Estará presente em Riquet. Do problema de aplicação é interessante um ponto, porque, assim, citando aqui o professor Waldiney, a hermenêutica de Conil, ela é linear. Portanto, só uma via. E conivente com uma via de mão única, uma vez que a justificação é restrita à prova de universalização, a qual despreza completamente as especificidades dos contextos de aplicação. Então, nós temos um problema aqui nessa hermeneutização,
causa exatamente da aplicação. Como aplicar? Faltou. E aí nós vamos ter o requer. Nós vamos ter o requer com essa ocupação, porque assim, a ocupação de requer é com os conflitos que inevitavelmente surgem nos contextos de aplicação. Ou seja, no âmbito prático, no ato de aplicação, nós temos aqui os conflitos. Então, como mediar esses conflitos, como encarar esses conflitos, não é uma questão lá desenvolvida por Kant, e o Conil também parece não desenvolvê-lo assim, com aplicabilidade, com um fundamento de como deveria ser. Certo? Então, e aí, o terceiro ponto já, eu tenho a questão do respeito. A noção de respeito está presente em Kant, quando do sentimento sublime do respeito pela autonomia. Ou seja, lá em Kant nós já encontramos a noção de respeito. Em Kant já temos presente a ideia de respeito. Agora, um respeito que parte da ideia de autonomia. Mas não é o respeito em sua aplicabilidade, portanto, não é o respeito na ideia do outro, ou pelo outro, no sentido de que chegará o momento em que, peraí, vou respeitar a lei ou vou ter que respeitar a pessoa? Então, nessa situação, como então, como que fica então essa situação em que chega o momento em que chega a situação difícil, da qual eu vou ter que escolher a lei ou a pessoa? Isso lembra, está bem fresco aqui na minha memória, a Antígona, né? Lembra diretamente aí a tragédia do Sófocles Antígona, da qual ela teve que escolher ali a lei ou a pessoa, né? O juiz naturalismo e o juiz positivismo ali. Então, veja que esse embate e essa problemática, o Conil não encarou como deveria. E em Riquet, nós encontramos essa situação, e o Riquet é bem claro nisso. A pessoa, sem dúvida. Henrique, e aí tá, voltando à ideia do respeito, Henrique, o respeito ele aparece, segundo o professor Valdinei, bipartido, entre o respeito à lei e o respeito às pessoas. No impasse entre o respeito à pessoa ou o respeito à lei, o respeito às pessoas, mas detalhe, né? E aí o professor Valdinei frisa isso, porque é um respeito às pessoas um pouco mais às suas singularidades insubstituíveis. Esse respeito será imprescindível no pensamento de Riquet, esse respeito à pessoa, que também apresenta-se no Riquet o conceito de pessoa. Então, seguindo aqui ainda o texto, a saída, segundo Riquet, seria conferir um primado do respeito às pessoas em detrimento do respeito à lei moral. Veja que o que acontece com Antígona
mesmo ela sabendo da punição, mesmo ela sendo, ela tendo consciência ali do que aconteceria com ela, mesmo assim ela prefere cumprir ali o ritual, que para ela é muito mais importante. Mas como fica, então, quebrar a lei? Como fica? O impasse permanece assim. E acentuando esse respeito, considerando esse respeito, o professor continua e diz assim: no caminho descendente, ou seja, o de aplicação do princípio às ações, Riquet recomenda um critério adicional, a saber, o respeito às pessoas em suas singularidades insubstituíveis. O fato é que a tensão proporciona um impasse entre respeitar a lei moral, que é a priori, ou respeitar as pessoas, que seria, nos termos kantianos, e o professor acentua isso, a posteriori. A saída, segundo Riquet, seria o primado do respeito às pessoas, como eu já disse. O problema que emerge nesse contexto é que, para se respeitar as pessoas, deve-se criar um comportamento adequado às circunstâncias. E aí nós cairíamos, né, num relativismo. E o professor Waldinei deixa isso claro também, né, que a situação é de se relativizar. Então, problema aqui. Mas no texto ainda o professor continua e diz assim: deve-se criar um comportamento adequado às circunstâncias de modo a atrair, em alguma medida, a lei moral, ao que Riquet recomenda que seja o mínimo possível. Então, a ideia de traição aqui. Traição à lei. E veja que numa situação difícil, algo que o Kant não coloca à prova, como já bem dito, né? Aqui, nessa situação difícil, a moral kantiana não é, se colocada à prova, ela não vai conseguir aqui ficar de pé, mas vem esse problema, então, de como suportar isso. E aí, exatamente essa ideia do trair o mínimo possível essa lei. Mas como universalizar isso? Essa traição, que é extremamente singular, que é totalmente singular. Tá, aí o professor, o texto apresenta aqui a filosofia da vontade, do Riquet, da qual ficou faltando exatamente o tópico, a poética da vontade. Da qual ficou faltando exatamente o tópico, a poética da vontade. E é nesse tópico agora que é o tópico final aqui, a poética da vontade e a imaginação. A poética da vontade sugerida no texto parte de uma solução inventiva para os dilemas morais oriundos da aplicação da lei moral, que é universal, aos casos concretos, que são singulares. Exige que a imaginação desempenhe uma função preponderante. Isso nós encontramos na página 211 do texto do professor Waldinei. Então, veja, é recorrer aqui à imaginação. Daí o meu apontamento de dizer que lá no Kant nós temos a razão como a orientadora para a solução dos problemas éticos.
E eu também estava pensando nisso, nem tinha comentado com o professor Valdinei, mas eu estava comentando disso. Não é que o Riquet também irá abandonar ou deixar de lado a razão, mas que, junto com a razão, ele coloca também, talvez ao seu lado ali da razão, a imaginação. Mas é claro que aqui são mais alusões, porque como o professor bem diz, e ele fala no texto isso umas 2 vezes, né? Não tá muito interessado em fazer aquilo que o Riquet não fez. Então, veja que a tentativa, então, para a solução desses casos concretos singulares, pode ser a imaginação, né? Ao lado, e aí não dá para descartar, a ideia a própria razão. A poética da vontade confere poderes aqui entre aspas, né? Autonomia para que a imaginação possa agir nas situações de deliberação, isto é, a imaginação, e não somente a imaginação, mas também a razão, tem a capacidade de escolha e de decisão. Fiquei pensando nisso, que poderia ser como o Riquet trabalha com a dialética, não sei, mas talvez uma dialética entre imaginação e razão, como... Enfim, são mais alusões nesse ponto. E aí, cabe ressaltar que esse aqui é um ponto da página 211, que o professor Valdinei diz assim: cabe ressaltar que a imaginação em Riquet, diferentemente de Kant, possui uma importância extraordinária na invenção da ética do melhor comportamento em circunstâncias adversas. Então, nessas circunstâncias adversas, pode entrar aqui o papel, pode entrar aqui a imaginação para poder desenvolver um trabalho e apresentar uma solução para um caso adverso como esse, ou como um caso adverso que possa aparecer. É importante esclarecermos ao leitor, diz aqui o professor, que o nosso objetivo não é o de ousar completar o que o próprio filósofo, né, o próprio Riquet, em sua trajetória, não fez. A saber, a anunciada poética da vontade, que seria, claro, já aqui a parte final, porque a filosofia da vontade, na primeira parte, nós temos o voluntário e o involuntário, de 1950, na segunda parte, a finitude e culpabilidade, que está dividida em homem falível e a simbólica do mal. Portanto, nós teríamos aí esse ponto que ficou faltando, que seria exatamente a poética da vontade. Mas eu acho que podemos conversar com os colegas agora.